Olá pessoal, quarto ano, bom dia a todos, espero que todos estejam bem e com saúde, força de vontade e coragem para estudar, tá? Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto, nós vamos iniciar a nossa aula de português com a correção da atividade do livro didático, página 82, 83 e 84. Tá? A gente vai falar sobre reportagem, dando um pouco de ênfase ao infográfico, ok? Então vamos lá, pegar o seu livro, abrir na página 82, que começa com um textinho aqui, e vamos começar a fazer a nossa correção da atividade, com muita atenção. Leia o texto da reportagem. Produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Vamos lá. A Terra produz alimentos suficientes para todos os habitantes, apontou um estudo realizado pela Universidade de Minnesota, em parceria com a Universidade McGill. A pesquisa mostrou que, com a produção atual, daria para alimentar 10 milhões de pessoas, sendo que a população do planeta é de apenas 7 bilhões. Apesar de haver comida suficiente para todos, mais de 795 milhões de indivíduos passam fome ao redor do mundo. De acordo com o World Food Programme, os 6 fatores que mais contribuem para esse cenário são pobreza, falta de investimento em agricultura, problemas climáticos, guerras, aumento do preço dos alimentos e desperdício. Ao todo, estima-se que um terço da comida produzida para consumo humano seja desperdiçada todos os anos. Em outras palavras, isso significa que 1,3 bilhões de toneladas vai para a lata do lixo. No Brasil, 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçados por ano. Com essa quantidade, mais de 19 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas. E aqui nós temos a fonte dessa reportagem, tá? Esse textinho ele deve ser lido várias vezes para poder responder à atividade de interpretação do texto. Vamos lá, atividade. Compreensão do texto. Primeiro, a reportagem que você leu traz vários dados. Escreva a que dados se referem estes números. Nós vamos olhar as opções e vamos voltar ao texto para ver a que está se referindo esses dados, esses números. A, 7 bilhões. 7 bilhões, lá no texto, se refere a quê? Ó, vamos lá, bem no finalzinho, sendo que a população do planeta é de 7 bilhões. Então, 7 bilhões aqui se refere a quê? Pessoas que vivem no planeta. Quem colocou população existente no planeta? Tá correto. Quem colocou pessoas do planeta? Tá correto também. Indivíduos que vivem no planeta? Também tá correto, tá? Letra B. 795 milhões. Vamos lá no texto. A que se refere 795 milhões? Olha aqui, na segunda linha, de indivíduos passam fome ao redor do mundo. Então, pessoas que passam fome ou indivíduos que passam fome. Está correto da mesma forma. Letra C, 1,3 bilhão. Vamos lá procurar. Olha aqui. Em outras palavras, isso significa que 1,3 bilhão
de toneladas vai para a lata de lixo. Toneladas de quê? Alimentos, né? Então, 2,3 bilhão se refere à quantidade de alimento que vai para o lixo no mundo todo. Tá? Vamos lá para o segundo. Assinale um X nas informações que estão de acordo com a reportagem. Então, depois que a gente leu várias vezes aquele textinho lá, que é aquela reportagem, a gente conseguiu a compreensão do texto, e aí a gente vai assinalar aqui, marcar o xizinho nas informações que se referem à reportagem. Temos aqui 4 informações. Vamos ver. Primeiro quadradinho. Muitas pessoas poderiam se alimentar com os alimentos desperdiçados? Sim, né? A gente vê que a quantidade de alimento desperdiçado é bastante. Mesmo com a produção muito grande, está muito grande o desperdício, por isso a fome. Então, marca o primeiro quadradinho. Segundo quadradinho, a produção de alimento poderia atender a todos? Sim, né? Sim, se não houvesse o desperdício. É bastante alimento produzido. Se não desperdiçasse, teria como alimentar a todos, né? Terceira informação aqui. Não há comida suficiente para todas as pessoas? A comida tem, não é? Mas aí não é suficiente porque ela é desperdiçada. Então, não marca. Quarta informação. A fome não tem nada a ver com a comida que vai para o lixo? A gente sabe que não pode desperdiçar alimento. Então, a fome tem a ver, sim, com o desperdício de alimento, né? Então, esse não marca. Então, é o primeiro quadradinho e o segundo quadradinho, as informações que está coerente com o nosso texto, com a nossa reportagem. Vamos ao terceiro. Releia outras causas que também contribuem para a fome. Temos um retângulo aqui, onde tem algumas causas, né? Temos a pobreza, as guerras, desperdício, falta de investimento, né, na agricultura, problemas climáticos, aumento do preço dos alimentos. Tá? Embaixo temos 3 opções, A, B e C. Vamos ler para ver o que está nos pedindo. Letra A. Circule a causa que não depende da ação das pessoas. Vamos ver qual é a causa que não depende do que eu faço, né? Da minha ação, né? De acordo com o retângulo, os problemas climáticos, que no caso é as secas, é as enchentes, os problemas ambientais, é o que se refere ao ambiente, à natureza. Letra B. Em qual delas você poderia colaborar diretamente? Sublinhe. Qual é a causa que nós podemos ajudar, contribuir diretamente? É o desperdício. Tia, mas como que eu posso contribuir diretamente? Não desperdiçando, né? Não, na palavra comum, popular nossa, não destruindo alimentos. E o terceiro é uma resposta pessoal. A letra C é uma resposta pessoal. Em sua opinião, qual delas é mais difícil de resolver? E por quê? Qual dessas causas aqui você acha que seja mais difícil de resolver? Né? É a sua opinião. Então, aqui você escolher, aqui você achar que é mais difícil resolver, você vai colocar aqui na letra C e vai dizer por que você acha mais difícil. É a pobreza, é as guerras, é o desperdício, é a falta de investimento na agricultura, são os problemas ambientais, os climáticos, ou o aumento do preço dos alimentos. Qual que você acha mais difícil de resolver? Lembrando que tem que colocar o porquê. Esse porquê é justificando a sua resposta, justificando o porquê que você acha que aquela causa
é mais difícil de resolver, ok? Dando sequência à nossa correção de atividade, vamos falar um pouquinho dos infográficos. Vamos lá. O que é infográficos, né? Nós já vimos na aula anterior que é uma forma visual de apresentar informações e dados, auxiliando, facilitando na compreensão do leitor. É elaborado por meio de gráficos, ilustrações, ícones e textos. E aí na atividade, ela começa também aqui na página 83, que aí nós temos o primeiro. Infográfico é um tipo de gráfico que reúne imagens e textos. No caso, é o texto ilustrativo. E ele é ilustrativo justamente para facilitar o nosso entendimento. Tá? Vamos lá. Compare o infográfico que está na capa do jornal com o infográfico que faz parte da reportagem e responda no caderno. Aqui são análises. A gente vai olhar o infográfico A, vai analisar direitinho a imagem, isso. Vemos que ela está dividida aqui. Vamos analisar o texto, as informações que estão nos fornecendo. Tá? Esse infográfico aparece na capa do jornal e que a reportagem foi publicada. E aí lá na outra página, na página 84, nós temos a letra B. É um outro infográfico. Esse é um pouco maior, né? A comida que vai para o lixo. De um lado, nós temos algumas informações. E de outro lado, outras informações. Tá? Depois de analisar direitinho, de fazer as leituras das imagens, dos textos, aí a gente vai responder algumas questões, tá? Abaixo. Vamos lá. Letra A. Qual é a diferença entre as formas de apresentação do infográfico? Né? Nós temos o infográfico A, na página 83. A gente percebe que ele tem menos informações, né? Menos informações. E temos o infográfico da página 84. Ele está mais completo. A gente percebe que a mensagem é a mesma, referente à produção de alimento e o que é desperdiçado. Só que na letra B a gente percebe que tem mais informações. Isso? Então a resposta da letra A é: o infográfico B traz mais informações e é mais detalhado. Mais detalhado. Falando do lixo, a quantidade de toneladas de alimento que vai para o lixo. Aqui também ele nos traz algumas dicas, não é isso? O aproveitamento integral reduz o desperdício. As folhas podem ser utilizadas para incrementar a sua salada. Com o caule você pode fazer uma farofa diferente e saborosa. Opte por alimentos orgânicos e utilize-os com casca. Está trazendo N informações para nós. E aqui embaixo fala um pouquinho do desmatamento no Brasil. Vamos à letra B? Veja que o cesto de alimentos do infográfico B está dividido com um traço, né? Um traço no meio. De um lado, em laranja, está representada a quantidade de alimentos que é consumida. O que representa o outro lado do cesto? Vamos voltar ao infográfico e vamos dar uma olhadinha. Ó, desse lado aqui laranja, representa o quê? Os alimentos que são consumidos, né? A gente percebe através das cores que eles estão fresquinhos para o consumo, né? Estão aptos para o consumo. E aí a perguntinha:
que é esse outro lado cinza aqui do infográfico? Olha aqui na tampa, o nomezinho, lixo. Aqui é o lixo. Ou seja, são os alimentos que são desperdiçados. E aqui tem uma porcentagem. 33% dos alimentos, em média, são perdidos ou desperdiçados. Então, a letra B, a resposta é a comida que vai para o lixo. O alimento que é desperdiçado, o alimento que é estragado, né? Então, todas essas respostas estão na mesma linha e estão corretas. Vamos na letra C? Porque provavelmente foi escolhida a cor cinza para destacar esse lado do cesto. Vamos voltar lá no infográfico e vamos fazer esta análise. Aqui nas frutas, né, nos alimentos, verduras fresquinhas, está colorido, né? Está colorido, bastante cores. E do outro lado, para representar o alimento desperdiçado, o alimento que não pode mais ser consumido, usaram a cor cinza. Será por que foi? O que a gente percebeu? Tem várias respostas, mas aí a gente tem que colocar uma resposta que esteja de acordo com o conteúdo, na linha de pensamento, tá? Porque não é porque a sua resposta pessoal, é a sua opinião, que você vai fugir do assunto, tá? Então, essa divisão de cores aqui é justamente para a gente poder entender, separar, né? Separar o que é consumível do que não é consumível. Lembrando que os alimentos, à medida que eles vão se estragando, eles perdem a sua cor, né? E gradualmente eles vão ficando mais escuros. Por isso que a gente vê os alimentos mais escuros aqui e escolher uma cor mais escura para representar esses alimentos que estão perdidos, né? Para diferenciar os alimentos bons e frescos daqueles que não servem mais para o consumo, tá? Então, vamos lá para o segundo. Releia o infográfico B da atividade 1 e assinale as frases que indicam a intenção das informações apresentadas, tá? Como a gente já viu, já analisou, já leu as ilustrações, já leu os textos, a gente já tem um entendimento desse infográfico B aqui. Então, a gente vai assinalar lá no segundo as frases que indicam a intenção do infográfico. Temos 4 opções aqui. A primeira, convencer as pessoas de comer beterraba diariamente? Não, não é essa a intenção do infográfico, né? Segundo quadradinho, convencer as pessoas a diminuir o desperdício de alimentos? Sim, que lá está nos mostrando a importância, né, do alimento, a importância de não desperdiçar, né? E lá também mostra a quantidade de alimento que às vezes a gente nem tem noção da quantidade de alimento que é desperdiçado, comparando com a quantidade de pessoas que passam fome, né? No terceiro quadradinho, ilustrar o gráfico, tornando-o visualmente mais atraente. Não é essa a intenção, né? A intenção, a mensagem não é essa. E por último aqui, instruir as pessoas a aproveitar melhor os alimentos. Sim, né? Aproveitar melhor os alimentos. Inclusive, voltando lá no infográfico, aqui no lado esquerdo, tem várias dicasinhas, né? Isso de consumir os alimentos com a casca, comer as folhas nas saladas, não é? Utilizar o caule para fazer farofas, tá? Certinho, pessoal? Então, foi a nossa correção de atividade de português de hoje, certo? E vamos continuar com a nossa aula de português. Depois dê uma revisada, façam leituras, certo? Bons estudos e até a próxima aula.